bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês vejam esse vídeo, eu espero que vocês estejam bem, né? Estamos aí caminhando para o finalzinho do ano, né? Essa semana eu vou mais trabalhar com vocês ainda falando sobre texto, é um projetinho que eu preparei só para que nós estudássemos o texto e a sua estrutura, para que vocês percebam que um texto não é só um amontoado de palavras, né? Todo ele é pensado, todo ele tem uma intenção a ser escrita e que essa intenção precisa ser compreendida para que vocês absorvam realmente o que o texto quer dizer, né? Semana passada eu falei para vocês sobre estrutura profunda, se eu não me engano, deixa eu só dar uma conferida aqui, tá? Isso mesmo, estrutura profunda, tanto que eu falei para vocês do Morte e Vida Severina. Aí na quinta-feira eu passei para vocês aquele vídeo sobre o Morte e Vida Severina. Esse poema, ele cai muito em vestibulares e espero que vocês tenham assistido e percebido o quanto que ele é bonito, né? De primeiro momento, para quem não está acostumado com aquela leitura, pensa que é um texto de um caipira qualquer falando, e não é. É um texto muito mais profundo, que mostra aquela realidade, daquele momento, daquela situação, das pessoas. É um texto atemporal, porque muito daquelas coisas ainda, apesar da passagem dos anos, ainda acontece, tá? E hoje eu vou falar para vocês sobre a estrutura da narrativa, só que parte 1, tá? E dizer para vocês que na estrutura narrativa, né, eu tô querendo fazer o quê? Mostrar que existem transformações dentro do texto, tá? Tem um estado inicial e um estado final, tá? Que são os níveis de abstração, só que um nível mais abstrato, mais profundo, para que você perceba esse estágio inicial e esse estado final, né? Então, a transformação dos estados dentro de um texto vai acontecer de algumas maneiras e que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá? Então, como eu disse, existem transformações dentro do texto, então nós vamos chamar aqui, né, dizer que essas transformações, elas acontecem no nível inicial e no nível final. Lembrando sempre que vocês têm que observar a questão da abstração, né? E essa transformação, né, nós vamos dar o nome de quê? De narratividade. Então, existem dois tipos, nós vamos ver os enunciados de estado, que são aqueles que vão estabelecer uma ideia de posse ou de privação entre um sujeito e qualquer objeto. No caso aí eu coloquei como exemplo o país sem crédito no exterior. O que eu quero dizer, né? O país tem o quê? A posse do crédito fora, tá? Esse é um dos estados. Os estados de ação, né, que são as passagens, que é a passagem de um estado para outro. Qualquer pessoa faz isso, qualquer objeto, tá? Então, raramente, muito raramente, um texto é formado por um único estado. Né? O que acontece é que esses estados eles se misturam dentro do texto. Não existe um texto em que vocês vão ter lá somente um estado de ação ou somente um estado de enunciados, né? Então vejam só. Nós podemos dizer aí que existem estágios, tá? Então, 4 fases distintas: o de manipulação, né, que é quando um personagem induz o outro a fazer alguma coisa, tá? Então, esse outro que precisa ou quer fazer alguma coisa está sendo manipulado. A competência, ou seja, esse indivíduo aí que quer ou que deve fazer alguma coisa, ele precisa ter competência para resolver aquele problema. Então, ele vai adquirir um saber ou um poder, tá? Tem a performance, que é o sujeito executando essa ação, de posse depois desse saber ou desse poder, ele vai fazer a sua performance. Ou ele vai destruir um dragão, ou assim, se a gente pensar em conto de fadas, é isso. Né? Um sujeito, um príncipe que vai resgatar uma princesa. Se ele tem habilidades para fazer isso. E a sanção é quando o personagem a quem foi dado uma missão para ser feita, ou que ele aceitou, ou quis, ou deve fazer essa missão, ele consegue ou não realizar. Então, ele pode tanto receber um castigo, como ele pode receber uma recompensa. Eu coloquei aí um conto para que vocês percebam essa questão da manipulação, da competência, da performance e da sanção, tá? Então, a filha do rei era muito bela. Certo dia, um dragão raptou-a, levando-a para sua casa. Desolado rei, já avançado em anos, recorre a um príncipe generoso e forte
e lhe delegava a incumbência de libertar a filha. No dorso de impetuoso cavalo saiu o príncipe com pressa de resgatar a princesa. Então vejam aí, você tem uma primeira leitura, então vou fazer só as leituras primeiras, né? Nesse primeiro parágrafo, você tem o quê? Você tem a ideia da manipulação, tá? Nesse primeiro bloco. O que o rei faz? Ele apela para a generosidade do príncipe, dando a ele um dever. Então, o rei, sabendo que esse príncipe é bondoso, né, vai apelar para isso e vai atribuir um dever. O dever é resgatar a filha, né? Ou seja, em outras palavras, o rei fez o quê? Manipulou o príncipe para que ele tomasse uma atitude. Como ele é um príncipe bom, ele quer salvar a princesa e ele aceita o dever que o rei impôs a ele. Então, por isso que nós vamos chamar aí de manipulação. Um personagem induz o outro a fazer alguma coisa, né? Para que ela seja eficiente, para que essa manipulação realmente dê certo, né? Esse personagem, no caso o príncipe, ele precisa querer fazer, né? O dever, ou ele tem que cumprir, né? Então, o manipulador, ele vai usar de vários expedientes para fazer isso daí, né? Para fazer um personagem agir. Ele pode pedir, ele pode dar uma ordem, ele pode provocar, ele pode fazer uma sedução, uma tentação, uma intimidação. Não importa os meios que ele vai usar para conseguir manipular. O importante é que ele consiga a manipulação, tá? O manipulador, ele pode ser, no caso aqui, um rei, no caso deste exemplo, né? Pode ser um personagem coletivo, a pátria, o povo, quando você chama a pátria, né? O povo para lutar pela liberdade, por exemplo, tá? Agora a gente vai para o segundo bloco. Tá? No caminho, uma velha maltrapilha, sentindo-se perdida, roga ao príncipe que a leve de volta para casa. Movido pela bondade de coração, ainda que angustiado pela pressa, o príncipe desvia-se do caminho e conduz a pobre velha ao lar. Eis que ante os olhos surpresos do príncipe, a velha revela-se uma bela fada de vestes transluzentes, enaltecendo a generosidade do caráter do heróico cavaleiro. Indica a caverna do dragão. Presenteia-o com reluzente espada de ouro, advertindo-o que somente com aquele instrumento conseguiria cortar a cabeça do dragão. Junto com a espada, a bondosa fada lhe dá uma ânfora de prata, cheia de poção, capaz de torná-lo invisível. Aqui, nesse segundo parágrafo, você tem a fase da competência, né? Que é a fase em que o sujeito adquire um saber e um poder. E é verdade, né? Ela deu o quê para ele? A ânfora e a espada. Somente com aquela espada é o saber, né? Somente com aquela espada ele vai conseguir destruir o dragão. Então, nesse segundo bloco, né? O príncipe, ele adquire as competências, né? Que ele não possuía antes, porque ele não tinha espada, ele não tinha ânfora. Tá? E a fada vai ensinar o caminho até a caverna e vai presenteá-lo com esses objetos, principalmente com a espada, tá? Então ele adquire um saber e um poder, tá? Por isso que é chamado de competência, né? Para agir, ele não basta que o personagem queira ou deva, só querer e dever não vai ajudá-lo a vencer. Então ele precisou adquirir um saber e uma posse. Ele soube o caminho, né? Soube que somente com aquela espada, a posse, ele vai conseguir destruir o dragão. Então é o que a gente chama de competência. Então vejam, no primeiro parágrafo você teve a manipulação, né? O rei, esperto, sabendo que o príncipe é generoso, induziu o príncipe a ajudá-lo. No segundo parágrafo você tem a manipulação, né? A manipulação não, desculpa, a competência. Ele encontra a fada, ela lhe dá o saber, o caminho até o dragão, ela dá a ele a espada que vai destruí-lo, tá? Nós temos os seguintes parágrafos agora, né? Seguindo as indicações da fada, o príncipe atravessa a floresta povoada de perigosas feras e, sem ser visto, penetra na caverna do dragão, decapitando-o com um só golpe de espada. Então vejam que agora o que nós observamos aí é a performance do príncipe, o que ele realmente conseguiu fazer, é ele executando a ação. Então ele toma a poção lá da invisibilidade, passa pelos esses perigos, pega a espada e decapita o dragão. Então não é a performance dele, tá? É depois
de ser manipulado, depois de adquirir competência, colocar em prática o saber que ele adquiriu e a posse, né? Usar o objeto de posse para destruir o dragão, que no caso seria a espada, tá? Então, para esse parágrafo, esse momento em que ele está executando o que está sendo feito, que é a gente vai dar o nome de performance, tá? No último parágrafo, aí você tem o finalzinho da história. Salva a bela princesa, o generoso cavaleiro, devolveu-a para o príncipe, que reconhecido dá-lhe a mão da princesa e faz dele seu sucessor. Aqui é o que nós vamos chamar, né, daquele momento em que o príncipe é recompensado. Como ele agiu de maneira correta, como ele conseguiu trazer a princesa de volta, obviamente a recompensa dele é uma recompensa positiva, que no caso aí é a mão da princesa e o fato de mais para frente ser o sucessor, tá? A isso, né, a esse momento em que ele ganha a mão da princesa, né, em que ele é reconhecido e que ele vai ser o sucessor, nós vamos chamar de sanção, tá? Por isso, né, que ele ganha alguma coisa. Ele conseguiu, o sujeito do fazer recebe ou um castigo ou uma recompensa. No caso aqui desse texto, é uma recompensa que ele ganha, né? Tá? Então, vejam aí, é claro que dentro de um texto você vai ter isso misturado também, né? Não vai estar sempre divididinho assim, tá? Mas a ideia é que vocês entendam que dentro de uma estrutura narrativa eu tenho alguns estados, eles variam, né? Mas nunca é um único que aparece. Então aqui eu falei para vocês sobre os enunciados de estado, né? Que são aqueles que estabelecem uma relação de posse ou de privação. Os enunciados de ação, ou seja, um agente qualquer, né? Faz algo, né, em benefício de um outro. Então, é isso, espero que vocês tenham entendido. O exercício eu vou passar mais tarde, já estou terminando de montar. É um exercício mais para presença, então eu espero que vocês assistam o vídeo, façam suas anotações e depois os exercícios para a chamada dessa semana. Então, eu continuo usando com vocês aqui o livro do Platão e do Fiorin para entender o texto, leitura e redação. Tá? E esse texto é um livro só voltado para a estrutura textual, então por isso que nós estamos trabalhando com ele, tá? Quinta-feira provavelmente eu volto para falar da estrutura narrativa 2, tá? Porque você divide aí. Então vejam, vocês estão vendo agora, nesse momento, a narrativa parte a parte. Vocês estão acostumados com o professor de língua portuguesa a falar para vocês que a narração é assim, tem personagens, espaço, tempo, e tá certo. Mas aqui é uma análise mais profunda, tá? Mais abstrata. Então é isso, meus amores. Lembrando que atividades dessa semana são para presença, tá?